Boa noite, meus amigos. Boa noite, Beth, Ana Aguiar. Estamos aqui novamente nas segundas-feiras, representando o Centro Espírita André Luiz e o nosso curso de introdução à doutrina espírita. O pessoal já está chegando, Rosa Rodrigues de Paiva, paz e bem para nós todos. Mais uma reunião que a gente começa nessa segunda-feira sobre o curso de introdução à doutrina espírita. Vamos só esperar o pessoal chegando um pouquinho, né? Vilmar, Anunciata, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre a melancolia. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, Bem-aventurados aflitos, o item 25, falando sobre a melancolia. O pessoal está chegando, a Marlene Azevedo, boa noite. Letícia, minha amiga, que saudade. Pedro Ribeiro, boa noite, Pedro. Socorro Salles. Marcione, boa noite. Então, gente, é isso. Somos do Centro Espírita André Luiz. Meu nome é Rosângela Lopes. E fazemos parte do curso de Introdução à Doutrina Espírita. O curso fala sobre temas básicos da doutrina espírita, né? E a gente até ressalta a importância desse curso. Essa semana mesmo a gente recebeu uma ligação de um irmão nosso perguntando sobre essas muitas mensagens que a gente tem recebido. Oi, Rafael Cartacho, boa noite, meu amigo. Então, a gente tem recebido várias mensagens falando sobre a situação atual, né? E essa pessoa que ligou, que é meu irmão, ele ligou para saber o que eu achava disso. Só que ele já tem uma base, foi evangelizado junto comigo, e eu fiquei feliz por ele já ter uma consciência de não receber todas essas mensagens, né, como se fossem verdadeiras. Ele sabia identificar exatamente como é que se a mensagem era verdadeira, se o espírito era um espírito de confiança. Quer dizer, isso tudo é porque ele tinha uma base espírita, né? Foi evangelizado dentro da doutrina espírita. Então, o curso de introdução à doutrina espírita nos dá essa base para a gente não acreditar em tudo que a gente ouve, né? A gente tem que seguir os ensinamentos de Jesus segundo a doutrina espírita, né? Então, fiquei feliz, assim, por saber a importância que tem a nossa tarefa das segundas-feiras, que é o curso de introdução à doutrina espírita. Só que nessa forma de live, nós fazemos só a primeira parte, que é uma discussão sobre um tema do Evangelho, né? Vou só repetir o pessoal que ainda não tinha ouvido ainda, né? Valcinete, chegando agora. Mamãe, Marta Lopes, boa noite. Então, o tema é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, Bem-aventurados aflitos, o item 25, a melancolia. E nós hoje temos a nossa turma de costume, né, que é o Edson e o Audálio, e temos também uma convidada especial, que eu vou já apresentar ela para vocês. É Dice Souza. Souza, igual o nosso amigo Audálio Souza, com S. Lourão, oi, Lourão. Tudo bom? Então, gente, a gente espera que esteja todo mundo tranquilo, em paz, com saúde, né? E nós vamos começar a nossa reunião. Eu vou pedir ao Wellington. O Wellington.
Agora é o momento da nossa prece inicial, de todos vocês elevarem seus pensamentos a Deus. E nesse momento eu digo assim: Senhor Jesus, amigo de todas as horas, tu que viestes à Terra para nos ensinar o amor e disseste: pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos, em meu nome, ali estou no meio deles. Te pedimos, Senhor Jesus, que nesta noite abençoes este espaço virtual e que nos inspire nas nossas palavras e pensamentos, para que essas palavras estejam sempre nos nossos corações e nas nossas ações. Assim seja. Assim seja. Essa é a nossa convidada, Edice. Boa noite, Edice. Boa noite, Rosângela. Boa noite, Edice. Aldalho, você nos escuta? Boa noite, sim. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Olha aí, quem está assistindo com a gente, ó, Joyce Lopes, minha filha. Luzia. Olha aí, Joyce. Boa noite, querida. Seja bem-vinda. Naná Almeida, Cleonice. A Cleonice participou com a gente, né? Cleonice, nossa cadeira cativa. É. Então, gente, agora nós vamos ler o capítulo do Evangelho. Eu vou só tirar aqui os meninos e colocar o texto para vocês acompanharem o texto junto comigo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, item 25, a melancolia. Sabeis por que uma vaga tristeza invade por vezes os vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, e que, ligado ao corpo que lhe serve de prisão, se fatiga em vãos esforços para dele escapar. Mas vendo que esses esforços são inúteis, cai em prostração e o corpo, sofrendo sua influência, é invadido por um abatimento e uma espécie de apatia, tornando-vos infelizes. Crede no que digo e resisti com energia a essas impressões, que enfraquecem a vossa vontade. Essas aspirações por uma vida melhor são inatas ao espírito de todos os homens, mas não busqueis aqui na terra. Agora que Deus vos envia os seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos está reservada, esperai pacientemente pelo anjo da libertação, que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm o vosso espírito cativo. Imaginai que tendes a cumprir durante a vossa prova sobre a terra uma missão da qual não deveis duvidar, seja devotando-vos à família, seja realizando os diversos deveres que Deus vos confiou. E se no curso dessa prova e no cumprimento da vossa tarefa virdes tombarem sobre vós as preocupações, as inquietações, as tristezas, sede fortes e corajosos para suportá-las. Enfrentai-as decisivamente, pois são de curta duração e devem conduzir-vos para perto dos amigos que chorais, que sentirão felizes com a vossa chegada e vos estenderão os braços para vos conduzirem a um lugar onde os males da terra não têm acesso. François Genet de Bordeaux. Bem, gente, a gente vai fazer só um breve comentário aqui sobre esse tema antes de passar para os meninos, porque
esse tema, né, a melancolia. A gente ficou até na dúvida se a gente traria à tona esse tema, assim, a gente achando que era pesado, né? Mas, ao contrário, a lição, ela nos dá ânimo, nos dá força, porque os nossos sentimentos, a gente tem que enfrentar os nossos sentimentos, né? A gente não tem que... ninguém é feliz o tempo todo. Nós estamos no planeta de provas e expiações, né? E como a gente é do curso de Introdução à Doutrina Espírita, a gente tem, assim, por hábito, fazer sempre comparações quando a gente quer explicar uma coisa. Então, eu pensando sobre a mensagem de hoje, eu pensei assim, é como se a gente estivesse nessa vida ensinando uma peça de teatro. E na peça de teatro, a gente tem vários papéis a cumprir, né? E ele fala isso na lição. A gente tem o papel, primeiramente, de filho, papel de irmão, de amigo, de mãe ou pai, de neto, papel de profissional. Quer dizer, a lição fala para reagirmos a essas tristezas que são comuns e encararmos com coragem, né? Então, é ter o controle dessas emoções. Uma vez no Café Filosófico, com o Daniel, no meio do Café Filosófico, eu perguntei ao Daniel se todas as emoções, o Café Filosófico falava sobre as paixões, né? Que é muito interessante esse tema também. Um dia a gente vai trazer ele aqui à tona para a gente discutir sobre isso. É muito interessante. Então, o Daniel falava sobre alegria, sobre tristeza, sobre melancolia, como se tudo fosse paixão. E aí eu perguntei, então, todos os sentimentos são paixões? Aí a resposta dele foi assim, de uma forma geral, sim, todos os sentimentos são paixões, né? Então, devemos ter o controle desses sentimentos, né, dessas emoções. Aí, mais um exemplo, como a gente costuma falar de forma didática, né? Mais um exemplo. Por exemplo, num campeonato de futebol, uma decisão por pênaltis, vamos dizer. Então, um time tem que ganhar e outro tem que perder, né? Então, quando um time perde, aí o goleiro que perdeu o pênalti fica ali tão arrasado e o outro, goleiro do outro time, fica muito feliz porque ganhou o campeonato, ele tem o controle da emoção, da alegria que ele está sentindo naquele momento e vai lá consolar o amigo. Isso aí é o controle da alegria, né? É um exemplo de controle das emoções, que a gente não deve controlar só, eu não posso sentir tristeza, eu não posso sentir melancolia. É natural do ser humano, e principalmente de nós que vivemos aqui encarnados, passar por essas adversidades, né? Mas a gente não pode se deixar abater, como a gente tem dito no Centro Espírita André Luiz, sempre enfatizando o poder da fé, o poder da prece, cada vez mais importante essa prece, ainda mais nesse momento que estamos tão distantes. O Centro Espírita André Luiz, ele conta também com um grupo de apoio, que é o atendimento fraterno, né? Que mesmo à distância, quem precisa de uma palavra amiga, o Centro Espírita, ele disponibiliza essa tarefa, essa atividade continua. Todas as atividades continuam em lives, né, segundas, quartas, sextas. Quando for no final da reunião, eu vou passar, inclusive, todo o calendário do CEAL. Então, é importante que a gente tenha o controle dessas emoções, né? Então, voltando para o que eu falei no começo, os papéis que a gente deve encenar, né? Encenar nessa nossa vida. A gente fala assim, todo mundo tem uma missão, aí a gente pensa logo assim, missão é uma coisa grandiosa, eu vou ter que salvar o mundo. Não, a missão que nós viemos, o nosso planejamento reencarnatório, que foi um tema que foi muito debatido no nosso curso, né? Nós sabemos que viemos à Terra, cada um com o seu propósito, né? Então, aquela é a nossa missão. Se nós fomos colocados naquela família
para ter aquele pai, aquele irmão, aquele esposo ou esposa. Então, o nosso dever é cumprir bem o nosso papel, cumprir bem a nossa missão, sempre pedindo ajuda ao nosso anjo da guarda para nos inspirar as melhores decisões, né? Mas eu vou encerrar por aqui, que eu vou passar aqui a palavra para a nossa amiga Edice, que é a nossa convidada. Pronto, posso falar? Pronto, Edice, pode falar. Olá, amigos, boa noite. Gostaria de, em primeiro lugar, agradecer pelo convite, pela confiança, e dizer que me sinto muito feliz de poder estar participando do grupo de estudo hoje nessa belíssima casa. Gente, é o seguinte, eu gostaria de começar. O tema fala sobre melancolia, e antes de eu tratar da melancolia, eu gostaria de começar com uma indagação. Como é que está a sua conversa com Deus? Como é que está o nosso diálogo com Deus? Vamos refletir sobre isso. E agora vamos falar sobre a melancolia, que é o item 25 do capítulo 5, segundo o Evangelho. Eu queria fazer, são 3 questionamentos, não é nem questionamentos, são pontuações sobre a melancolia, já que a gente não pode se estender tanto, né? Então, o que seria a melancolia? O que é a melancolia? Por que sentimos melancolia? E o que fazer para evitar, para afastar? Quais são os exercícios necessários para que a gente faça isso? Né? Melancolia, se a gente for procurar no dicionário, muita gente vai se espantar, mas vamos esquecer no dicionário que lá é para o entendimento humano, e as pessoas procuram se estagnar naquelas palavras, porque as palavras estão lá no dicionário, palavras paradas, estagnadas. E vida não é isso, vida é movimento, vida é procura, é transformação. Então, minha gente, a melancolia, ela é um estado da alma, é um estado da alma e bem complexo de se explicar. Por quê? Porque ela vem das profundezas dos sentimentos, ou melhor dizendo, do espírito. Não é isso? Então, assim, muitas vezes a gente sente aquela sensação de aperto no coração, aquela sensação de vazio, que se apodera do seu corpo, e tem gente que até adoece. O corpo fica todo dolorido, o coração dói, e não tem explicação. É como um sentimento de saudade, de grande saudade, com a falta de algo, falta de alguma coisa que simplesmente não sabemos explicar. Por quê? E isto, meus amigos, esta falta, esta sensação, nós podemos estar nomeando. Vocês estão me ouvindo? Tá, agora tá melhor. Tava com eco o teu som, mas agora tá melhor. Pode continuar. Mas eu estou sem barulho nenhum, mas continuando. Então, essa sensação de vazio, de saudade, de falta de algo que nós não sabemos explicar o porquê, é isso que a gente vai nomear de melancolia. Aí muitos vão perguntar, melancolia é a mesma coisa que depressão? Não, não é, mas ela pode desencadear. Ela é um alerta. Porque a depressão, porque a melancolia, ela é um estado momentâneo. Em alguns momentos você vai sentir isso, mas são momentâneos. Pense nisso. A gente tem que pensar nisso, né? Que a gente não pode se deixar levar pela melancolia, pelaquela situação e pelaquela condição. E o que seria mais precisamente essa melancolia, visto que se diz é saudade de alguma coisa? Que saudade seria essa? Essa saudade, ela vem de outros mundos. Na realidade do mundo verdadeiro, que é o mundo espiritual. Porque quando nós viemos para cá, nós estamos aqui.
Nós estamos aqui de passagem. A Rosana colocou bem quando disse que nós estamos na vida ensinando uma peça. Não é? A gente vem num planejamento reencarnatório, é como se diz, está tudo combinado. A gente sabe espiritualmente tudo que tem que vir fazer aqui na Terra. Muito embora a gente, como humano, a gente não entende isso muitas vezes, quando a gente não tem este conhecimento. Eu estou preocupada, o sono está legal? Tá bom. Tá? Posso continuar, né? Então, assim, muitas vezes, quando não se tem esse conhecimento, quando não se estuda, a gente tende muito a sofrer. Então, a gente sente isso sabendo que isto é uma saudade, que a gente pode dizer que é uma saudade de Deus. É uma saudade de Deus. Olha aí, que coisa interessante, saudade de Deus. E quando a gente tem saudade, o que é que a gente tem que fazer? Vamos buscar Deus. Ele vai te dar a luz. Ele vai te dar a luz e direcionamento para que você encontre os seus caminhos para continuar nesta caminhada da vida. A gente tem que pensar o seguinte: quando nós estamos nesta situação e nessa condição, a gente vive no eu automático. De quê? De vitimização. Nossa, como nós adoramos ficar no lugar de coitadinhos. Né? É aquela autopiedade. Eu estou sentindo isso. Aí, se for olhar lá no dicionário, vai dizer assim, vou já morrer. Mas você não tem que fazer isso, não. O que você tem que fazer é ação. É ação. E agora a gente como assim, nós vamos entrar agora no terceiro ponto. Falei o que é melancolia, porque nós sentimos isso, é uma condição espiritual que nós temos que ter o cuidado, muito cuidado, para a gente não se entregar, não é? A gente agora vai estar falando sobre o que nós podemos fazer nesses momentos. O que é que a gente pode fazer? Fui colocado, vamos fazer os exercícios. Então, é o seguinte, se somos sozinhos, se somos solitários, procuramos não sermos ociosos. E se somos ociosos, procuramos não ser solitários. Está entendendo como é a funcionalidade? Você tem que estar o tempo todo em ação. Em ação. Se você é sozinho, você sabe que a pessoa que é sozinho, a tendência é se entregar àquela nostalgia, àquela solidão, e nada te vem de bom na cabeça. Dificilmente. Dificilmente. Então, vamos procurar fazer alguma coisa de útil. Vamos estar elevando o nosso espírito com coisas benéficas. A gente, que pode ser na tua família, pode ser a nossa família, e pode ser de forma coletiva, com o outro. Tem tantos irmãos que precisam de nós. Muitos irmãos precisam de nós. E muitas vezes não precisa de nada material, não. Eles precisam apenas, de um ouvido. Só precisa apenas de um ouvido. Então, a gente tem que, se está sozinho, procure fazer alguma coisa. Se você é ocioso por alguma razão, que acha que não precisa fazer nada, não precisa, mas só que a gente sempre precisa. A gente tem que estar sempre em ação, sempre fazendo algo. Procure não estar sozinho. Agora, cuidado. O procurar não estar sozinho, não ser solitário, não pode ser qualquer companhia. Você tem que procurar pessoas que te ajudem na tua elevação espiritual. Até esse comentário aqui do Lourão, quando ele fala assim, quando você está constantemente à procura da felicidade através da perfeição, não vai ser fácil encontrá-la. Colocar sua mente em um nível muito, muito alto provavelmente vai levar a baixa estima e ao sentimento de que você não é bom o suficiente. Isso também gera melancolia. Com certeza. Muito bem colocado, Lourão. Muito bem colocado. Isso é verdade. Isso vem na condição de que a gente tem que trabalhar o quê? A nossa humildade.
a gente não pode nunca se enaltecer. Porque, geralmente, as pessoas, quando têm um poder aquisitivo financeiro muito grande, eles acham que podem tudo. Aí vai em busca dessa felicidade, uma perfeição que pode tudo. E, no entanto, vem as decepções, porque nada material vai te preencher espiritualmente. Nada. Né? Santo Agostinho dizia que o homem sente um grande vazio maior do que Deus. Por quê? Porque Deus é quem preenche. Deus é quem preenche. Nós, sozinhos, nós não somos nada. A gente está aqui numa passagem, e essa passagem tem que ser bem feita. A gente, se viemos num planejamento, o que é planejamento? O planejamento, ele tem objetivos, ele tem metas, e a gente vem nessa missão. Né? Não é missão difícil de fazer, não. De concluir, não, como a Rosângela colocou. Acha que é uma missão e que vem missão, uma responsabilidade enorme. Não é isso. O que você tem que fazer é o seguinte, é você, se você buscar conhecimento, você tem que ir em busca, você tem que estudar, você tem que ir em busca para você se fazer conhecedor do que você tem que fazer no teu agir. Para isso, a gente tem que fazer o quê? A gente tem, gente, que entrar sempre com o coração em oração. Orai e vigiai. Não esqueça disso, porque não adianta orar, não. Não adianta você passar o tempo inteiro orando e muitas vezes não saber nem o que é que está dizendo. Aquelas orações contínuas que já são, que você diz, de qual salto que não sabe nem o que é que está dizendo, pode ficar certo de uma coisa. Deus vai ouvir muito mais aquela que vem do coração, aquela que você conversa diretamente com ele. Essa é que é a oração. Né? Então, a gente tem que fazer isso. Buscar Deus no teu agir, no teu pensar. Porque a gente tem que estar vigilante, inclusive, nos pensamentos. Né? Me foi perguntado, certa vez, se espírito obsessor se aproveitavam de pessoas melancólicas. Lógico, com certeza. Porque no momento que você se entrega à tristeza, o que é que isso acontece? Você sabe que a gente faz o quê? A gente atrai seus pais. Você está bem, você é uma pessoa feliz, você atrai a felicidade, a alegria ao seu redor. Agora, se você é uma pessoa tristonha, se você é aquela pessoa que se acha, se autodenomina um pobre coitado, pode ter certeza de uma coisa. Você não vai ter nada de bom ao seu redor. Não vai. Então, vamos sair dessa condição do eu vitimizado, do eu automático, para protagonista. Nós somos protagonistas da nossa história. Nós somos responsáveis por isso. Na própria lição de François Geneve, né, que esse nome é até um pseudônimo, a gente pesquisou, ele fala que a gente tem que enfrentar as tristezas, os sentimentos, né? Disso, eu digo assim, não é errado, ou melhor, é até recomendado que a pessoa conheça os próprios sentimentos, né? Nesse momento em que qualquer pessoa tem esse momento de melancolia, ele também pode ser útil, porque no momento de introspecção a gente pode fazer vários questionamentos interiores, né? O que que eu vim na Terra para fazer? Quais são os meus desejos? O que eu quero? Ou então, o mais importante, o que eu não quero? Por onde eu devo começar? Quer dizer, aproveitar esses momentos de que a pessoa se sente melancólica, porque não é uma coisa de outro mundo, a pessoa se sentir triste, né? A gente tem que encarar. Então, aproveitar esses momentos e tirar algum proveito de conhecimento interior. Não é isso? Era isso que eu ia complementar. Porque, assim, porque a melancolia, eu ia falar, você sente tudo isso
e você pode pensar que tudo isso é ruim, que é errado, que é errado você ser desse jeito. Você não pode, porque na realidade não é uma questão de escolher. Ela simplesmente vem, você sente. E a melancolia, de certa forma, ela também é uma coisa que pode muito ajudar. Porque se você for sábio, se você procurar ser sábio, você vai procurar fazer o quê? Você vai procurar se conhecer. Você conhecer o seu eu. Porque tem gente que diz assim, a solidão ela é muito ruim. Nem sempre, porque a gente tem que aprender a viver consigo mesmo. Não é? Muitas vezes eu converso comigo mesmo, eu me questiono. E a gente tem que fazer isso, né? Nos momentos de tristeza. E o momento que a gente está vivendo agora é muito propício para isso, né? Todo mundo isolado, né? A situação, a gente está vivendo 2 pandemias. A pandemia lá fora, que é o coronavírus, e a pandemia da solidão, que tem muita gente que não sabe conviver com isso, está no desespero. Então, vai ser nesse momento que a gente tem que procurar ver o que fazer. Né? Ao invés de você... Eu sei que é muito difícil, tem muitos irmãos que não conseguem, eles não conseguem gerenciar essa situação, não consegue, mas tem que procurar, busque ajuda no centro de espírito, nas suas religiões, com seus amigos que lhe dêem uma palavra de conforto. A gente tem que fazer isso. De outra forma, procure também estar com pensamentos positivos, porque enquanto uns estão desesperados porque não podem sair à rua, não podem ir ao cinema, não podem ir para o shopping passear, comprar nada, a gente é para estar agradecendo, porque enquanto está acontecendo esta pandemia, nós temos um teto para nos abrigar, esperar que passe. E a gente tem que estar pedindo conforto para os nossos irmãos que não têm essa mesma condição. Não é? Então, assim, tudo na vida da gente tem que ser reflexivo. A gente tem que entender, a saber, os porquês. A gente tem que entender os porquês. Diga. Tem só um comentário aqui do Lourão, vou botar aqui para a gente comentar. Sentir-se culpado sobre o passado e preocupado com o futuro. Passar muito tempo no passado, revivendo velhas memórias, conflitos e oportunidades perdidas, ou viver no futuro imaginando como as coisas poderão dar errado no trabalho, em seus relacionamentos e com a sua saúde. Pode evoluir para cenários terríveis, que manipulam ainda mais a sua mente. Não viver no presente pode evitar que você tenha outras experiências maravilhosas. Viva o presente e liberte-se da melancolia. Eu acho que na próxima live a gente vai convidar o Lourão para falar, porque ele fala coisas interessantes. Eu tenho percebido, né? Eu sempre acompanho o CEAL e eu tenho percebido que o Lourão ele tem uma grande participação, né? Ele faz umas colocações bem legais, porque eu acredito que ele tenha assim uma bagagem bem extensa, porque as colocações dele são bem pontuais. A gente sente saudade do pessoal da presencial, né, que não pode, por algum motivo, acompanhar a gente em live. Mas, por outro lado, como você diz, a gente tem que agradecer todas as coisas que nos acontecem, a gente agradece esses novos amigos que a gente tem feito nessas formas de live, né? Por exemplo, o Lourão a gente não conhece pessoalmente. Tem várias pessoas que estão participando agora desse novo formato que não participavam presencialmente lá. Então, a gente sente falta do pessoal de lá, do seu Raimundo, do Sérgio, do Afonso, muita gente que não pode participar, ninguém sabe o motivo, mas a gente agradece demais a participação do pessoal em live, né? Agora vamos chamar aqui um pouquinho o Audálio para falar. Você ainda tem alguma coisa para falar? Pode passar para o Audálio, senão a conversa vai ser longa. Pode passar para o Audálio. Muito obrigada. Mas você continua aqui com a gente. Tudo bem, querida. Oi, Audálio. Você tem alguma coisa para comentar? Tudo bem. A nossa amiga Dirce já falou tão bem, não esqueça que é você que está com o tema central, né, minha amiga? A fala é toda sua. Mas foi muito interessante, você colocou muito bem, colocou até muito didaticamente, né, a questão da melancolia, o conceito de melancolia se conforme o dicionário, né?
e a visão e o conceito da melancolia que a gente está tratando nessa noite, né, do Evangelho. Então, diferentemente do que a gente pensou que é um tema que não deve ser abordado, a gente questionou isso, eu a Rosângela, a gente comentando, né, porque é um tema assim meio pesado, triste, que remete a isso, e a gente percebe, né, que, na verdade, esse tema precisa ser colocado, primeiro, que quando existe um problema, nós precisamos enfrentá-lo. A primeira coisa é essa, né? Se existe uma dificuldade, nós devemos enfrentá-lo para resolver. E segundo, amigos, que eu percebo é o seguinte, que é um tema que, segundo a doutrina espírita, é consolador. Tem uma passagem aí, tem uma colocação do Espírito, que ele, na verdade, ele coloca isso, né? Assim, tipo, que a Rosana até colocou. Lembre-se que nós estamos aqui, né, para cumprir uma missão. Seja ela qual for, né, ela precisa, nós estamos aqui para cumprir essa atividade, né? Lembra que ele falou assim, que seja o devotamento pela família, que seja pelo cumprimento de uma tarefa, seja qual mais simples que for, nós precisamos estar aqui. E já que Deus enviou os Espíritos agora para nos orientar sobre o que é essa felicidade, a gente precisa ter a devida calma, para que no tempo aprazado a gente se libertar, né? Porque desse sentimento. E que a Edith já colocou muito bem aqui as ferramentas que a gente, na verdade, precisa fazer. A Amanda, né, Rosângela, você está para a Rosângela Cascai, mas acho que é a Amanda o nome dela, colocou assim, fazer sempre o bem, né? Servir sempre, faça sempre o bem. Aí a gente pode colocar assim, que fazer o bem como, né? Ser útil como? Em que eu posso ser útil? Né? Aí também uma fala do Lourão, né? Assim, tudo, né, aqui, amigos, a gente precisa o quê? A gente precisa ter a humildade, a simplicidade de fazer aquilo que é possível a gente fazer, para a gente não ficar deprimido, para a gente não ficar triste e vir esse sentimento de melancolia, de tristeza, porque eu não posso fazer. A cada um segundo as suas obras. Né? Aí a gente remete àquele óvulo da viúva. Tudo aquilo que a gente faz de coração, dentro da nossa condição, é relevante e é importante. O que eu posso fazer? Eu posso ser útil com você nisso aqui. Então, isso é relevante, pessoal. Então, é muito interessante. Esse tema, lá logo no começo, né? Assim, logo no começo, ele começa fazendo a interrogação. Como a Edith também abriu a palestra dela perguntando, né? Fazendo as interrogações. Por quê? Por que a gente sente esse sentimento, essa melancolia, né? Aí ele vai dizer que todos nós, por algum momento, a gente já passou por isso, meus amigos. E é espiritualmente um sentimento natural. Por que a gente sente isso? Por duas coisas. Por duas coisas que nós ansiamos constantemente e nós não percebemos, mas a gente sempre sente. São duas coisas que o espírito, que nós estamos ansiando. É o que, gente? A felicidade e a liberdade. Por isso que a gente sente pontuou, né? O que o Lourão pontuou lá, que a gente fica em busca dessa felicidade, que a felicidade não é terrena, né? A gente tem como diz a música, momentos felizes. Agora me lembrei do Cícero, que faz citações musicais. Não é, gente? E aí a doutrina falou assim, toda missão é grandiosa. Toda missão é grandiosa, né? Para que missão mais bonita quem é pai, quem é mãe, mesmo quem não é, quem não for, mas que está vinculado a uma família, né? Porque ele diz assim, né? O devotamento à sua família, né, pessoal? O cumprimento do nosso dever aqui. Então, pessoal, isso nós precisamos perceber que é muito relevante e que é a nossa atividade feita. E que nessa provazinha que a gente pensa que não é relevante, que não é grande, mas pela nossa condição espiritual, ela é importante e nós devemos fazer. Então, nada de fugir dela. A gente tem aqui, como a Edith colocou aí, na hora que a gente perceber que está triste, que está melancólico, procurar saber por que, o que está acontecendo? Por que eu estou nessa situação? Qual é o problema? O que está me levando, me remetendo a isso, né? Para poder a gente ir atrás e não sair, quer dizer, esse estado que é natural, que é como se passageiro, essa melancolia, essa tristeza, porque a gente está buscando ainda uma coisa que não é bem daqui, a felicidade não é desse mundo, não é isso?
a liberdade é relativa, porque a doutrina nos explica, a doutrina espírita esclarece que a liberdade de cada um de nós ela é proporcional ao nosso conhecimento, ao nosso nível de maturidade espiritual, né? Essa liberdade é limitada, então cada um de nós tem um nível de liberdade. Então a gente precisa ter essa tolerância, essa paciência, e estar em constante oração e prece, como a nossa amiga já falou também, tocou todos os pontos importantes, né? Como é que eu posso fazer isso? Orar, prece, o poder da prece, a gente colocou, para que a gente tenha a assistência dos bons espíritos, né, meus amigos? E aí a gente vencer, para não sair desse estado normal, aspas, de melancolia, e passar para um estado patológico de depressão. A Joyce botou um comentário aqui, Aldário. Inclusive, ela está fazendo uma maior festa para ti aqui, a Joyce. E ela botou assim, a felicidade depende da forma como você enxerga o que passa. É exatamente isso, é o seu ponto de vista. É o que a gente sempre fala, eu acho que é uma coisa recorrente nas nossas reuniões, que a gente fala, a escolha é tua. Isso. Né? A escolha sempre é nossa. Se a gente escolhe se vitimizar, como falou muito bem a Edice, a gente vai viver numa melancolia a vida inteira, mesmo não havendo pandemia, mesmo todo mundo vivendo em paz, mas se a pessoa escolhe viver naquele estágio, né, ela vai viver tristemente. Então, que a gente possa pedir ao nosso anjo da guarda para ter sempre boas escolhas, né? Sempre ver o lado positivo, tirar alguma lição do que a gente está passando, não é isso? Exatamente. Como colocou aí, essa felicidade, ela precisa ser de acordo com as nossas aquisições, se a gente querer dar saltos muito, muito altos, né? Vamos projetando coisas que nos tornam felizes, não precisa de grandes coisas. Quer dizer, que aí seria a questão da vaidade. Como é que eu vou querer algo que não está ao meu alcance? Eu vou buscar minha felicidade numa coisa lá, bem distante. Vou ficar triste, melancólico sempre, porque eu não consigo isso. Então, vamos adquirindo, vamos conquistando e vamos procurando ser felizes a cada dia com as nossas aquisições. A questão da simplicidade, da humildade, não é a questão da gente se acomodar, não, porque a gente tem sempre que estar buscando, né, trabalhando a nossa felicidade, essas conquistas, mas sem também querer dar grandes saltos, porque a gente vai viver em constante melancolia, em constante insatisfação. Né? É isso mesmo. O Edson, você teria alguma coisa para falar sobre o assunto, alguma questão para perguntar a Edice, já que você foi quem trouxe a Edice, para a gente teve a felicidade de conhecer a Edice através de você, né? Você tem alguma coisa para falar? Exatamente, foi muito bem dito. O que é que eu posso falar sobre a melancolia? Lembro que já foi dito. Da tristeza, né? Por exemplo, como já foi dito aí, a tristeza, a melancolia, ela é da nossa humanidade. Todos nós sentimos em determinados momentos, ou temos determinados momentos de tristezas, de alegrias, né? O que a gente tem que saber, a gente tem que perceber como a gente vai orientar esse sentimento. É como o Aldário falou aí, fazer uma análise do porquê que eu estou sentindo isso, né? De onde veio. De repente você acorda meio triste, de repente foi um sonho que você não lembra, ou às vezes você sente o odor de um perfume que lembra uma pessoa que já não está mais conosco, e você nem percebe que aquele odor, aquele perfume, ele lhe trouxe uma certa tristeza, mas que são momentos, né? A gente não pode deixar eles nos dominarem, né? Porque aí já entra no outro patamar. Porque a tristeza, a melancolia, a gente vai pesquisar isso na literatura, na ciência, a gente tem várias definições, espiritismo, são várias abordagens, mas a melancolia é uma coisa inerente a nós, seres humanos. Os outros sentimentos, alegria, amor, felicidade, são coisas que a gente sente, um turbilhão de sentimentos que a gente tem que aprender a lidar com eles da melhor maneira possível.
O Aldário disse, bem, a gente tem que parar, pensar por que é que eu estou me sentindo dessa forma. E como vocês também já disseram, eu estou sentindo a tristeza porque eu me lembrei de um momento que não foi legal, mas a gente pode tirar disso uma lição. Eu melhorei com isso, o que foi que aconteceu depois, como foi que eu me senti depois em relação a isso, eu mudei minhas atitudes, as minhas ações, né? E outra coisa, que é a última coisa que eu vou dizer, é que a gente não deve procurar nunca alimentar, porque às vezes a gente se depara com pessoas conhecidas, próximas, que relatam que estão tristes, por exemplo, né? Ontem mesmo eu recebi uma mensagem, eu estou cansado de tudo isso está acontecendo, perguntando se eu estou bem, não sei o quê, mas eu percebi, de certa maneira, que se eu fosse falar o que eu estava sentindo, as minhas impressões sobre tudo isso, eu poderia alimentar mais ainda a situação que a pessoa estava, né? Então, me resumi, eu estou bem, estou tranquilo, e eu acho que eu eliminei assim, um pouco o sentimento da pessoa, né? Tristeza a gente sente. É corretíssimo, tristeza, de alegria. Não é correto, não é saudável. É saudável sentir tristezas, alegrias momentâneas, saber lidar com elas. Não é saudável você afirmar que não sente, nunca fica triste, nunca fica alegre. Esse cidadão tem que procurar ajuda. E Deus, né, tem que estar sempre na frente. A gente, como a Edith falou, como vocês falaram, a gente tem que se fechar, né, assim, o nosso interior, pedir a Deus que nos tire dessa tristeza, dessa situação, que as coisas vão melhorar, que tudo vai se resolver, e pensar no futuro, porque a gente também não pode deixar de ter nunca o pé no chão, né? Tudo isso que está acontecendo está. É eterno? Não é eterno, é passado. Como é que eu serei daí para frente? Quais serão as minhas atitudes? O que foi que eu aprendi ou o que eu estou aprendendo com isso? Né? Então, vamos administrar as nossas tristezas, as nossas dores, vamos compartilhar quando a gente precisar de uma palavra de conforto, de um conselho, a melhor coisa que a gente tem que fazer é isso. Ok? É verdade. Eu conheci uma pessoa que quando ela tinha um problema na casa dela, né? Aí ela chegava do trabalho, ela era colega de trabalho. Aí ela disse assim, não, aí eu fui para o meu quarto e me tranquei, eu não quis saber sobre o problema que estava acontecendo na família dela, com filhos, que ela tinha uma família muito grande e tudo. Aí eu fiquei assim, desesperada. Como assim? Você não quis saber do problema? Aí ela disse, não, eu prefiro me isentar. Quer dizer, isso aí depende muito da personalidade, como a gente sempre fala aqui no nosso curso. Cada um tem uma personalidade, um jeito de enfrentar as coisas, né? Eu jamais queria ser isento de qualquer problema que tivesse acontecendo com os meus filhos. Eu seria a primeira a querer saber, ir lá resolver. A bagagem que a pessoa traz, como normalmente falam, a personalidade, né? Que algumas pessoas têm de enfrentar os obstáculos, os problemas. Tem gente enfrentando, fora o Covid, batalhas grandiosas, sabe? Batalhas sofridas, e com uma serenidade de espantar mesmo, sabe? Quer dizer, tudo é de como a Joyce até falou, o ponto de vista dela. O que é que ela está tirando de proveito daquilo dali? Né? Eu vou passar aqui a palavra para a Edith de novo, para ela falar mais um pouco sobre isso, para fazer as considerações finais sobre o tema. Muito interessante o que vocês colocaram aí também. E assim, a gente levando para a nossa realidade, para a nossa atualidade, na verdade, a gente tem que entender que a gente tem que entender uma coisa, de que nada, nenhuma folha cai de uma árvore sem o consentimento de Deus. Então, tudo que nós estamos passando, existe um propósito.
não é? Eu sei que, assim, muitas pessoas morreram, muitas, né? Milhares. E, infelizmente, muitas ainda irão morrer. Outras conseguiram se recuperar. Mas nada na vida é em vão. Nada. Nada na vida é em vão. E queria dizer para todo mundo que não tivessem, irmãos, pela situação que nós estamos passando, eu só queria dizer uma coisa: isso também passa. Né? Isso também passa. Eu ouvi algo que dizia o seguinte: depois que tudo isso passar, não vai mais ser como antes, mas pode ser melhor. Sim. Então, não tenhamos pensamentos negativos. Vamos aprender em cima do sofrimento. Porque este mundo não é o mundo da felicidade, mas também não é da infelicidade eterna. A gente não pode viver no desespero. A gente tem que acreditar. Nós temos que acreditar, porque cada um de nós temos as nossas melancolias, teremos sempre. Só temos que estar vigilantes. Mas nós também temos a nossa missão a cumprir. E a gente só pode ir, a gente só pode retornar, nem pode ir, não. Porque aí a gente veio para cá. A gente só pode retornar depois da missão cumprida. Né? Da missão cumprida. Então, aqueles que se sentirem melancólicos, procure fazer algo de útil. Procure entender a sua melancolia e aprender em cima dela, porque ela pode te engrandecer espiritualmente. É só você buscar o caminho, é só você procurar onde está. Né? E me disponho para aqueles que quiserem conversar. O Hélio depois pode passar o número de contato. É muito bom que a gente tenha, né, algumas pessoas que a gente tem dado esse suporte, muitas que me diz que está muito angustiada. Então, assim, para a gente dar um conselho, sugerir filmes, né? Não só direcionado à doutrina espírita, coisas até filmes leves, que os leve a nem estar pensando na situação. Né? E Allan Kardec disse no livro dos médiuns que o que é que se pode fazer para afastar coisas ruins? No caso, os espíritos. É buscar os bons. É ir em busca dos bons. Ir em encontro dos bons. Então, quando as coisas ruins nos vier ao nosso encontro, vamos fazer o seguinte, vamos desviar e buscar as coisas boas. Né? Então, assim, eu só queria finalizar e retomar a minha pergunta inicial. Como é que está o seu diálogo com Deus? De muitas lamentações, de muitas reclamações? Será que não já está na hora da gente mudar o rumo desta prosa? Não é? Vamos começar a agradecer. A gente tem tanto para agradecer, tanto. Não é? Só de estar, temos a oportunidade de estarmos aqui, nessa passagem terrena, para reparar as nossas arestas, que são imensas, já é um grande milagre de Deus, uma grande oportunidade. Né? E agradecer a vocês, foi muito bom estar com vocês, viu? Obrigada pelo convite, pela confiança, pela caridade de me ouvirem, viu? Fiquem com Deus. Um beijo bem grande no coração de todos. Muita paz e luz. A gente que agradece, Edith, a sua participação. Agradece ao Wellington também, que fez a indicação, né? E a gente espera que essa seja a primeira de muitas vezes que a gente se encontre. Legal. E depois que isso passar também, a gente espera você presencialmente lá na nossa casa, né? Que é muito acolhedor, isso aí eu lhe garanto. Não tenho dúvidas. É um marco da nossa casa, sabe, o acolhimento. Então, você será sempre bem-vinda entre nós. A gente agradece e vou passar aqui a palavra para o Wellington, que vai passar qual o tema da próxima reunião, tá certo? Um beijo, Edith. Obrigada. A todos. Obrigada a vocês. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a Edith pela participação, foi muito
esclarecedora, né? Para a gente também ouvir as pessoas, né? Cada um com a sua opinião, o Audália, a Rosângela, dando os seus pareceres. A gente está passando por um momento, né, delicado e a gente precisa. É uma missão nossa dar um conforto a essas pessoas que nos assistem, procurar dar um conforto, uma boa palavra, uma palavra amiga. Eu acredito que esse é o nosso objetivo, e eu espero que ele esteja dando o resultado que a gente sempre espera, né, que é contar com todos vocês. Okay? E na próxima semana nós teremos, né, um convidado, que é o Alcides Lopes. Não é isso, Rosângela? Isso mesmo. E o nosso tema que será tratado é o seguinte: Jesus na casa de Zaqueu. Jesus na casa de Zaqueu. Ok? Então, esse é o nosso tema da próxima semana, com o nosso convidado Alcides Lopes, né? E vai ser uma honra recebê-lo aqui, nesse meio virtual, né? A gente realizar o nosso trabalho com muita alegria. O Alcides já é conhecido nosso, já é da casa, vamos dizer assim, né? Já faz parte do Centro Espírita André Luiz, de tanto tempo que ele já participa conosco, né? Aí, essa forma nova de virtual é que vai ser a primeira vez. Então, a gente vai passar a palavra para o Audálio, para ele fazer a prece inicial, a prece final, e depois eu vou dar os avisos sobre as atividades do CEAL. Então, a gente agradece a sua participação também, Wellington, como é de todo mundo, né, que está participando, a Júlia Castro, a Neuminha, a Glaucinete, que a gente colocou os comentários, mas não deu para falar de todo mundo, Anunciada, só agradecimento. Então, a gente agradece a você também, Wellington, a sua participação e até a próxima segunda-feira. Vamos nós, né? Agora, Rosângela. A gente quer também agradecer a Edith, a participação, a contribuição, agradecer à turma do CEAL, que sempre se faz com a gente, soma conosco no nosso trabalho, e aos amigos, de um modo geral, que estão participando. E esperamos logo, logo que termine essa onda, né, meus amigos? E que vocês que estão hoje virtualmente passem a fazer parte do nosso trabalho, né? De forma presencial. Que todo esse pessoal que está participando agora virtualmente, quando nós, se Deus quiser, passarmos dessa logo, vai terminar, estamos, se Deus quiser, terminando isso, que vocês passem também a visitar presencialmente a nossa casa, o nosso grupo. Tá? Vamos fazer a nossa prece. Muita gratidão, muito obrigado a todos. Deus, nosso Pai de infinito amor, de infinita bondade, queremos te agradecer por esse encontro, por essa oportunidade que nos concede de juntos, nesse instante, sob os auspícios dos Espíritos que coordenam as atividades do CEAL, Centro Espírita André Luiz, os nossos benfeitores, os nossos anjos guardiões, agradecer esse encontro, a assistência desses Espíritos, a participação efetiva de todos os nossos amigos que deram suas contribuições. E te rogar, ó Pai, que nós possamos refletir logo mais, cada um, na mensagem que nos foi trazida na noite de hoje, do capítulo Bem-aventurados aflitos, que nos remete a pensar o porquê das nossas aflições, que nos remete a pensar e a refletir por que esse sentimento permeia o nosso coração, a nossa alma, a melancolia. E que nós possamos, à luz do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina dos Espíritos, estudarmos, compreendermos esse sentimento e trabalharmos de forma a elucidar, a tirarmos da nossa intimidade
vencendo e trabalharmos os nossos potenciais para contribuirmos naquilo que for possível para a nossa saúde individual, física e espiritual, e de todos aqueles também que fazem parte do nosso contexto reencarnatório. Que tua bênção, ó Pai, que teu bálsamo curador possa se expandir nesse instante a todo esse planeta, a toda a humanidade que sofre essa crise passageira, essa pandemia, minando vidas físicas, porque sabemos que a imortalidade é real e que todos esses espíritos, passando por essa prova, estão alcançando a sua liberdade espiritual. Abençoa todos nós, permanece conosco, ó Pai, e por acréscimo da tua misericórdia, faz com que vençamos, cada um de nós, os nossos maiores vilões, os nossos maiores inimigos, que é o orgulho e a vaidade. Abençoa todos, fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. A gente quer agradecer a participação das pessoas que vieram hoje nos ver, né? Marta, o Cícero, um beijo, Cícero. Júlia Castro, Lourão, a Joyce, que participou hoje demais, obrigada, Joyce. O Erivaldo, a Magda Sá, Rosa Rodrigues, a Neuminha, Galcinete, Anunciada, Célia Mota, Doraci. Foi uma noite muito... Rosângela, a Rosângela Duarte chegou agora. Roger Lima. Então, gente, agradecer muito por essa noite de hoje, foi muito esclarecedora, e agora a gente vai fazer alguns avisos sobre a programação do CEAL. Você me dá só um minutinho aqui para eu mexer aqui na tela. Às segundas-feiras nós temos o curso de Introdução à Doutrina Espírita. Às terças-feiras, não está escrito aí, mas nós temos um curso de magnetização e espiritismo, né? Que é um grupo fechado, mas pode ser acompanhado também pelo YouTube. Às quartas-feiras, nós temos o estudo da Revista Espírita, 19h30 também. Às quintas-feiras, estudo e aplicação do magnetismo espiritual, a partir das 20 horas. Sábados, tratamento espiritual, a partir das 19h30. E eu quero chamar a atenção do seminário Banquete Magnético, né? Ele vai acontecer às 18 horas pela página do Facebook no CEAL, em comemoração ao aniversário de nascimento de Mesmer, que foi o fundador, ou antes, renovador do magnetismo animal. Nós teremos 3 temas, né? A história da relação magnetismo e espiritismo, pelo Cícero, história da implantação do magnetismo no CEAL, pela Ana Amaral e a Rose, e relatos de casos assistidos que recebem o tratamento de magnetismo semi-espiritual no CEAL, que será com Francisca e a Ednélia. Então, se você quer entender por que atualmente se fala tanto em magnetismo, qual a sua relação com o espiritismo, e se realmente há curas através dessa terapia de fluidos, venha participar. Junte-se a nós, conheça um pouco dessa relação magnetismo e espiritismo. Esperamos por vocês o dia 24/5, às 18 horas, gente. E todas essas lives, elas estão disponíveis, né, nas nossas páginas. Curta, compartilhe, comente a página. É só você procurar CEAL Fortaleza. Ou no Instagram, no Facebook e no YouTube, tá bom? Então, era isso que a gente queria passar a mensagem para vocês. E a gente deseja uma boa noite a todos. Muito obrigada por tudo.